Hora de conversar com Mônica Bergamo. Agora, no horizonte, temos o julgamento, né? De Jair Bolsonaro, de generais, de políticos envolvidos na tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. E a Mônica tem informações exclusivas de bastidores sobre o clima para esse julgamento. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Olha, Megali, apresentadas as defesas aí, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa mesmo em setembro. Megali, eu estou em Brasília e o clima que eu senti aqui é o pior possível para o ex-presidente. Eu tive com magistrados do Supremo, do STJ, estive com algumas das principais lideranças do Congresso Nacional. E a indignação, o Megali, com as ameaças, as repetidas ameaças que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, vem fazendo a partir dos Estados Unidos, subiu no nível, assim, máximo, tá? O filho do presidente tem dado repetidas entrevistas dizendo que o Trump vai sancionar mulheres de ministros, que os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, podem ser sancionados também, podem sofrer os efeitos da Lei Magnitsky, que todo mundo vai ser sancionado pelos Estados Unidos, ameaças cada vez maiores subindo de tom nessa reta final, e que estão sim sendo levadas a sério, o Megali, mas que estão deixando magistrados e líderes cada vez mais irritados e indignados. Eu fiquei até surpresa com o nível da irritação e da indignação com o Eduardo Bolsonaro. E isso, é claro, contamina, né, o julgamento, quer dizer, não é que contamina, influencia, né? Ou seja, é neste clima, Megali, que vai se dar os julgamento, porque os magistrados estão sofrendo uma clara coação, né? Mas, Megali, não vão recuar 1 milímetro. Bolsonaro vai ser condenado, e vai ser condenado, eu posso apostar, a penas duríssimas, tá? Essa é a previsão. A anistia não vai ser votada no Congresso, e preso Bolsonaro já está, e preso ficará por um longo tempo, Megali, longo tempo. Essa é a conclusão a que eu cheguei ontem, depois de diversas conversas. Não tem anistia, não tem indulto, é prisão, e é prisão longa. Tem um outro lado, né, que eu apurei também junto com o governo, que a prisão do ex-presidente Bolsonaro, na forma como ela se deu na semana passada, ela vitimou bastante o ex-presidente, né? O governo federal vinha tendo uma avaliação, né? Tem uma medição, Megali, que se chama sentimetria, uma métrica que analisa sentimentos de mensagens postadas em redes sociais, né? Essas mensagens, esses textos são classificados como positivos, negativos ou neutros. E estava sendo muito positivo, né, o sentimento em relação ao governo federal, defesa do Brasil, contra o Trump, contra a família Bolsonaro, depois da prisão, da forma como veio. Essa curva estacionou, né? O governo segue mais ou menos razoavelmente bem, mas a curva da direita que estava lá para baixo deu uma subida, porque o Bolsonaro apareceu como uma vítima de humilhação. Um profissional de comunicação me disse que o humilhado sempre vence, né? Especialmente no Brasil, porque atrai sentimentos de piedade. Mas humilhado ou não, com curva ou não curva, o julgamento começa aí já com a possibilidade de penas muito duras para o ex-presidente e de uma temporada que eu acredito que vai ser muito longa na cadeia, Megali. Ô, Mônica, mas esse é o ponto de vista jurídico, né? E do ponto de vista político, você já conseguiu colher aí alguma impressão? Eu pergunto porque as sanções, não são sanções, né? São tarifas mesmo, a gente não pode chamar aquilo de sanção, porque sanção não é. As tarifas do Trump contra o Brasil, elas criaram um ambiente muito constrangedor, né? A direita bolsonarista quer ter de defender um negócio que é francamente desfavorável ao Brasil. Você já conseguiu colher Sim. algumas impressões a respeito do lado político, do recorte político da coisa? O recorte político é de indignação total, Megali. Tanto é que você veja que foro não vai ser votado, anistia foi para a gaveta de novo, não se sabe quando sai da gaveta. O clima é péssimo, né? Quer dizer, porque é uma política feita de fora para dentro, né? É colocar um elefante na sala para sair com a tromba, destruindo tudo que vê pela frente no Brasil, ou tentando destruir. É possível escapar dessa tromba gigantesca? Né? Mas com muito gasto de energia, enfim. Então, sim, na política é isso, quer dizer, a família Bolsonaro muito isolada
Não, totalmente, claro, eles têm voto para burro, eles têm 30% do país com eles, pelo menos, então isso conta, né? Muita gente depende do Bolsonaro ou de manifestar apoio ao Bolsonaro para tentar ser ungido por ele como candidato, começando pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Então, eles não estão isolados desse ponto de vista, mas nessas medidas ninguém apoia, né, o Megali, porque é um suicídio mesmo. Mas é isso. O que eu vi ontem é muita indignação com a família do ex-presidente, especialmente com o Eduardo, e um clima muito, muito de muita irritação que vai marcando aí o início desse julgamento. Mônica, sabe que a gente consegue perceber daqui que a sua boca tá seca. Brasília tá muito seco, né? 100 dias sem chover, eu tô vendo aqui. 15 dias, nos próximos 15 dias, nada de previsão de chuva. Céu sem uma única nuvem, lindo, né? Lindo, céu azul, mas... azul, 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 de onde eu tô sem uma única nuvem no céu, porém é isso, muito seco. É isso. Mônica, bom trabalho então. Depois você conta pra gente o que você aprontou aí nessa Brasília. E amanhã a gente volta a conversar. Um beijão. Até.